Bom, vamos seguir aqui com mais exemplos, né? A ideia é a gente ganhar prática de manipulação de listas através de loops. E aí nada melhor do que fazer exemplos que permitem a gente pensar, né, tanto em resolver problemas, como permitem a gente ganhar prática nessa nova etapa, né, de aprendizado aqui da linguagem, que é de manipulação de estruturas de dados. Bom, está aqui nosso exemplo, né, o objetivo é escrever um programa que leia 20 notas, né, notas de alunos, por exemplo, não é uma prova, e armazene-as em uma lista chamada notas. Então isso é fácil, é fazer um loop e guarda na variável notas 20 notas. Notas é uma lista. Em seguida, calcula e imprima a média das notas. Bom, aí eu vou ter que calcular a média. Então eu vou ter que ir, né, fazer aquela estrutura que a gente sempre faz, né, de fazer um somatório, né, e acumulando, usar um acumulador para acumular os valores e no final mostrar essa média, né. Só que a gente não quer apenas mostrar a média, tem uma outra coisa que está sendo pedida, que é mostrar quais são as notas que estão acima da média. Bom, mostrar as notas que estão acima da média só pode ser feito após calcular a média das notas. Calcular a média das notas pode ser calculada durante o decorrer que o usuário vai digitando, né? Vamos ver. Então, a gente vai dividir em dois loops aqui. Poderíamos fazer três, né? Um só para ler e armazenar, outro só para calcular a média e mostrá-la, e outro terceiro para mostrar essas notas acima da média. Mas vamos fazer de maneira mais simples. Vamos fazer um loop que lê as notas e vai armazenando e ao mesmo tempo vai acumulando, né, a soma das notas. Quando terminar esse loop, a gente calcula a média. Aí depois faz o outro loop para poder calcular e mostrar as notas acima da média, né? Checar quais são as notas que estão acima da média. Vamos lá. Primeiro precisamos da nossa velha variável lista. No caso aqui, a gente chamou ela de notas, é do tipo lista. E começa com uma lista vazia, notas começa vazia. Precisamos de um acumulador, né, para guardar a soma das notas para poder calcular a média depois. Então, antes de fazer o loop, a gente faz soma C0. E aí faço nosso loop variar na faixa na range de 20, já que são 20 notas que serão lidas. Ler a nota, guardada na variável nota, né, digitado pelo usuário, né, ela é do tipo float, então vou fazer um float input. Depois de ler essa nota, vou jogá-la na... Onde, gente? Na variável notas, que é uma lista, na lista notas. Como é que faz isso? Faz um append, faz lista, ok? Lista.append, no caso aqui é notas.append, nota. Olha só, a gente começa a usar duas variáveis que são relacionadas, mas que são diferentes. A gente tem a variável notas, que representa a lista, e a gente tem a variável nota, que representa um elemento que será colocado na lista, né? Notas append nota pega aquela nota que foi digitada pelo usuário e coloque-a no final da lista notas. Claro que eu preciso, né, fazer o meu acumulador aqui, né, então tenho que incrementar o valor de soma com o valor anterior e o valor da nota que foi digitada. E aí, terminado esse loop, calculo a média. Simplesmente são 20 elementos, a soma é dividida por 20. Como é que faz, então, agora? Bom, já temos a média, vamos fazer o print dessa média. Isso é simples, mas o que eu quero fazer, além de fazer o print da média, é imprimir as notas que estão acima da média. Bom, agora eu vou precisar de um outro loop. Um loop que vai varrer 20 vezes também, né? Então, vou fazer o meu for variar numa range, né? Meu i vai variar numa range de 0 a 19. E, bom, agora tem um caso especial. Eu quero só as notas acima da média. Eu sei que média já foi calculada, então eu vou ter que fazer um if aqui, né? Uma condicional, para checar se ela está acima da média. Então, se o valor daquela nota z, ou seja, da posição i da memória, né, onde da variável notas, né, da posição i da variável notas, for maior do que média, então, porque ela está acima da média. Então, mostre esse valor formatado bonitinho na tela. Então, a gente faz o for i em range 20, a gente está variando a range, e depois checa, né, se aquele valor ali da variável notas, naquela posição, daquele índice i, ele responde à nossa condição. No caso, é ser maior do que média. Se sim, então mostre o. Bom, esse tipo de loop é muito simples, mas ele fica mais simples ainda usando for each. E aqui eu vou mostrar
né, o for each já inteiro, não vou passar passo a passo, só para vocês terem uma ideia de o que muda, né, que é o que está em negrito ali. Né? A gente vai ter um for each no lugar de notas i, a gente vai ter cada uma das notas. Né? Olha só, for nota em notas. Para cada nota, na lista notas, cheque se a nota for maior do que média, mostre nota. Olha como fica fácil de ler e simples. Olha a diferença. Aqui com range, aqui com for each. Um for com range e um for com for each. Simples, simples, simples. Bom, esse é um exemplo bacana. E aí agora a gente vai continuar nosso processo de aprendizado com mais exemplos. Agora, na verdade, eu vou tentar combinar um pouquinho de loops, né, e de vetores com o aprendizado de desenvolvimento dirigido por teste, de TDD. Então, eu vou começar com outro exemplo agora. Quero fazer uma função especial que calcula a média das notas de uma lista. Vocês já viram aqui, né, mais ou menos como calcula a média, né, das notas de uma lista. Tem que fazer a soma de todos os elementos e depois dividir pelo número de elementos. Bom, mas agora eu quero fazer uma função, não é mais uma leitura direto no usuário. A função vai pegar uma lista como parâmetro e vai retornar a média das notas dessa lista. E olhe lá, eu já tenho o conjunto de teste. A gente pode pensar nesse conjunto de teste aqui, na verdade, veio do livro lá do Vaslavic, que a gente está pegando o exemplo dele, e a gente tem um conjunto de entrada, de valor de entrada e saídas associadas. Então, no meu caso de teste primeiro é, se eu tiver 3 notas iguais e com valor 10, a média tem que ser 10. Se eu tiver essas 5 notas diferentes, 5, 3, 1, 9, 7, a média tem que ser 5. Se eu tiver duas notas apenas, 6,5 e 9,5, minha média tem que ser 0. Mas não posso trabalhar apenas com listas com 2 valores ou mais. Eu quero trabalhar também com listas com um valor apenas unitário. Então, se o valor é 5, então eu vou trabalhar, minha média vai ser 5. Se for só um elemento, é o próprio valor que está lá. Se é 6,5, também. Ou seja, se for um número inteiro, a média é um inteiro. Se for um número real, a média é um real. Se forem 3 números aqui, né? 0, 1 e 0, onde dá uma dízima periódica, eu tenho que ter um jeito de capturar isso na forma de teste. Repare que aqui são apenas valores válidos de lista, né? Eu falei para vocês em uma outra aula que a gente vai fazer testes para valores inválidos no futuro. Então, se a gente tivesse uma lista aqui de tamanho 0, por exemplo, eu não posso calcular a média dos elementos de uma lista de tamanho 0. Assim como eu não posso calcular uma média dos elementos se tivesse uma string no meio da jogada. Mas esses aqui, então, são valores válidos. Vamos fazer os valores, vários valores válidos possíveis, né? Com 3 elementos, 2 elementos, valores diferentes, valores iguais, um só, uma dízima periódica. Né? Então, vamos ver como é que a gente expressa isso na forma de teste. Então, vamos fazer o nosso arquivo de teste, que vai importar a função que eu vou chamar de média, e a função média vai estar em outro arquivo. No nosso caso aqui tem um arquivo chamado estatísticas.py, que vai ter a função média. A gente vai fazer o def da função média lá. Aqui é o outro artigo, o arquivo é o arquivo principal, onde eu vou fazer os testes. E aí eu vou colocar cada um desses casos de teste aqui. Começando com o primeiro valor. No caso ali, 10, 10, 10, tem que dar média 10. Então, afirme que a função média, recebendo uma lista, né, com 3 elementos, todos 10, o seu resultado, o seu retorno, o retorno da função média tem que ser 10.0. Ok? Então, eu estou fazendo uma afirmação de que se eu tiver uma entrada, uma lista com 3 elementos iguais, a saída tem que ser igual a esses elementos. Bom, se eu fizer o segundo lá, né, passando uma lista como parâmetro, né, observe que eu não estou passando uma variável. E pode fazer isso? Pode. A gente não passava números como parâmetro para uma função, nem sempre a gente passava variáveis, a gente passava às vezes um número fixo, uma constante. Aqui também a gente pode passar uma lista fixa, uma lista com elementos fixos. Então aqui eu passei a segunda lista, e essa segunda lista tem que dar média 5. Depois a terceira, e essa lista agora tem 6,5, 9,5, ela tem que dar média 8. A quarta, que recebe apenas um elemento, tem que dar média 5. E a quinta, que recebe o 6,5, tem que dar 6,5.
E agora, como é que é essa última, gente? Essa última tem que ser um pouquinho mais cuidadosa, né? Aqui eu estou fazendo uma checagem, né, como é dízima periódica, né? É difícil comparar a dízima periódica. Eu não consigo escrever uma dízima periódica numa linha de código, né? Em vez de escrever uma dízima periódica, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha função média vai retornar um valor que está entre 0,333 e 0,334. Essa nossa dízima periódica aí está 0,333 reticências está dentro desses dois valores, né? Entre esses dois valores. Então, assim, a gente vai fazer de maneira correta. Repare ali que o acerte da média 5 tem que ser igual a 5, né? Tinha que ser igual a 5 inteiro, não 5 real. Tem que corrigir esse dado aí. Mas, enfim, isso é um detalhezinho bem pequeno. Vamos ver como é que seria a função que faz isso. Bom, a função média tem que estar o def dela, né, dentro do arquivo estatístico. Então, vamos ver o arquivo estatístico. Esse aqui é meu arquivo estatísticas.py. Deveria estar sem acento ali, desculpem o nosso erro no acento. E aí o def médias notas recebe uma lista. Notas aqui é uma lista, tá vendo? Eu não preciso dizer que ela é uma lista. Está subentendido que é uma lista, certo? E dentro dela a gente vai ter os elementos que permitem a gente resolver esse problema, que é calcular uma média dos valores de uma lista. Bom, para isso eu preciso de um acumulador, que eu chamei de soma, que começa de 0. Eu preciso de um contador, para contar quantos elementos tem nessa lista. Depois eu fiz um loop ali, um loop for each. Para cada nota em notas, acrescente a nota no acumulador e acrescente o contador, o valor 1. Incremente o contador em 1. E é claro, no final eu não quero retornar apenas a soma, né? Mas a soma dividido pelo número de elementos da lista. Essa é uma das formas de fazer. Simples, simples, e passem todos esses testes aqui, se vocês fizerem os testes e rodarem, vão ver que isso funciona. Ok? Então eu paro aqui neste exemplo, neste vídeo. Daqui a pouco a gente encerra com o último vídeo relativo a essa introdução a listas e vetores. Ok? Até já.